Bem-vindo ao canal. A porta é estreita. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Nesse vídeo vamos aprender 5 curiosidades sobre a bênção apostólica. Antes de continuar, vou te dizer o que é a bênção apostólica, pois talvez você já ouviu falar e não sabe o que é, ou ainda não ouviu falar. A bênção apostólica é um conjunto de palavras que o pastor profere aos seus membros no final dos cultos em uma igreja. O texto utilizado é o seguinte: que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então vamos à primeira curiosidade. A bênção apostólica é bíblica? Sim. É um texto que está em 2 Coríntios capítulo 13 versículo 14. Segunda curiosidade: por que a bênção apostólica tem esse nome? Ela tem esse nome porque foi utilizada pelos apóstolos no final de suas cartas. Em cada carta a bênção apostólica é apresentada de uma forma, sendo que na maioria delas é proferida a graça de Cristo sobre a vida daqueles que leem ou ouvem o texto. Por exemplo, em Romanos capítulo 16 versículo 24, 1 Coríntios capítulo 16 versículo 23, dentre outras cartas diz: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, ou que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Porém a mais utilizada é a que está em 2 Coríntios capítulo 13 versículo 14. Curiosidade número 3. Por que existem duas bênçãos apostólicas diferentes? Bom, talvez você tenha observado que às vezes alguns pastores ou o mesmo pastor profere uma bênção apostólica diferente da que está no livro de Coríntios. Essa outra bênção diz o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa é chamada de bênção sacerdotal. Ela tem esse nome porque Deus ordenou que Arão e seus filhos abençoassem ao povo com essas palavras. Isso está em Números capítulo 6 do versículo 22 ao 27. Vamos para a quarta curiosidade. Por que a bênção apostólica é citada somente no final dos cultos? Parece que a resposta dessa pergunta já foi respondida dentro de outra resposta. Mas vamos lá. Essas bênçãos eram proferidas no final das cartas que os apóstolos enviavam à igreja do Senhor. De maneira semelhante, os pastores abençoam ao povo com essas palavras no final do culto. Agora a nossa última curiosidade, a de número 5, é obrigatório o uso da bênção apostólica nas igrejas. O uso da bênção apostólica não é obrigatório, e não é um mandamento bíblico. Pelo menos eu não conheço algum versículo ou passagem na Bíblia que ordena tal prática. Quanto à bênção sacerdotal, ela era um mandamento aplicado aos sacerdotes e somente a eles, nos tempos em que o perdão de Deus era recebido através de sacrifícios de animais. Por não ser um mandamento bíblico proferir a bênção apostólica no final dos cultos, também não vejo tal prática como algo de errado, pois se trata de proferir bênçãos e não maldições. E já estamos chegando ao fim de mais um ensino bíblico. Que Deus abençoe seus estudos e lhe conceda sabedoria e humildade para viver e ensinar as Sagradas Escrituras. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não deixe de curtir esse vídeo caso tenha gostado e compartilhe para que outras pessoas sejam edificadas. Obrigado por mais uma visita ao canal. A porta é estreita. E que a paz do Senhor Jesus esteja com você.